Oi gente, tudo bem? Esse vídeo aqui de hoje vai ser um pouquinho diferente dos outros, né? Porque esse final de semana, assim, eu tive como que eu posso dizer assim? Eu tava pensando a respeito desses vídeos que eu gravo aqui e de todas as pessoas, assim, os meus amigos, as pessoas com quem eu compartilho, assim, o meu processo, compartilho as coisas que acontecem comigo, né? E, em primeiro lugar, assim, eu queria agradecer vocês por estarem aqui comigo, por me ouvirem, assim, queria dizer assim que é muito, muito, muito importante. Eu venho aqui e eu me sinto segura, na verdade, de me expor, de falar enfim, todas as coisas que acontecem aqui comigo no caminho, e eu vejo assim que isso ajuda, né? Muita gente vem aqui e fala assim: nossa, me ajudou tanto, você falou tal coisa. Às vezes eu conheço as pessoas pessoalmente, elas vêm aqui no Instituto em São Carlos e aí elas contam: puxa vida, eu vim aqui porque eu assisti um vídeo seu e aí eu resolvi vir, enfim. E seja lá o que for, né? E aí me fez pensar assim que quando as pessoas compartilham partes do processo delas comigo, e às vezes vocês fazem isso aqui comigo, eu super aprecio, assim, eu aprendo muita coisa, porque é como se fosse assistir a um filme, né? Porque quando se trata da nossa vida, a gente não sabe que a gente está assistindo a um filme. A gente não sabe que no fundo aquilo é uma projeção, que no fundo, nada daquilo que está acontecendo do lado de fora pode nos afetar, né? E a gente não sabe que está assistindo a um filme. Quando a gente assiste a um filme, eu acho muito legal, já falei várias vezes aqui para vocês, que a gente consegue observar a nossa mente, como ela atua, as crenças, os sentimentos, as convicções que a gente tem a respeito da vida, a gente consegue olhar de uma maneira desapegada quando a gente está assistindo a um filme. Mas quando uma pessoa conta a respeito da experiência dela e ela compartilha, não uma teoria a respeito de alguma coisa, mas quando ela compartilha algum tipo de experiência, e eu acho que é isso que eu faço aqui, eu compartilho algo que eu mesma venho experimentando, né? E quando essa pessoa compartilha isso com a gente, eu acho que a gente consegue vislumbrar ou vivenciar aquilo sem necessariamente ter que ter passado por aquilo que a pessoa passou, né? Eu gosto de uma passagem de um Curso em Milagres em que Jesus diz que a crucificação foi a última jornada inútil, onde ele diz assim que o que ele quer dizer com isso é que a gente não precisa ser crucificado e passar por todas as coisas que ele passou para que a gente aprenda a lição da crucificação, né? Eu acho que, na verdade, assim, até hoje a gente não aprendeu, eu pelo menos ainda não aprendi qual era a lição da crucificação, né? Porque a gente olha para muitos aspectos ou para várias coisas que acontecem e a gente ainda assim, a gente fica ainda indignado diante dessas coisas, né? Achando que o mal está realmente lá fora. E então, assim, o que eu queria fazer mesmo hoje com esse vídeo, um vídeo assim especial, é de fato assim um vídeo de gratidão mesmo, não só por vocês, mas pra gente realmente pensar assim, como é que a gente tem se relacionado com os outros seres? Será que a gente tem se dado a oportunidade de se colocar numa posição vulnerável e realmente se expor, sabe? Ser lagos cristalinos nesse sentido, assim, de deixar transparecer tudo aquilo, né? Tanto aquilo que a gente preza, que a gente acha legal da gente, quanto aquilo também que a gente percebe que não é muito legal, ou que a gente acha que não é muito legal, né? Mas eu vejo que teve uma passagem de um curso de amor, assim, que eu já tinha até traduzido, mas realmente dessa vez me tocou que quando ele diz que quando duas pessoas se encontram e elas decidem ser lagos cristalinos uma para outra, né? Pode ser uma ou mais, enfim. E isso pode acontecer assim em qualquer relação. Eu assim, nossa, eu tive a grande sorte de encontrar algumas pessoas assim com que eu consigo, sabe, me expor, que eu consigo ser muito transparente. E aí quando a gente consegue olhar para as nossas próprias imperfeições, a gente vê assim a perfeição da nossa imperfeição, é quando a gente consegue também perceber que talvez as próprias imperfeições ali daquele outro ser são exatamente aquilo que a gente ama, né?
E o que eu tenho percebido assim mais e mais é que é como se fosse assim, como se eu fosse entrar numa piscina de água fria. Eu odeio água fria, gente. Então eu adoro esse exemplo. E aí eu vou lá, eu ponho primeiro né, o dedinho, a pontinha assim do dedinho do pé, depois eu vou lá, entro com o pé, depois eu vou lá, né, a água bate até o joelho, e aí eu começo a perceber, é seguro, eu não vou morrer aqui congelada, né? Então eu percebo que é uma, sabe assim, uma ostrinha assim saindo da concha, devagarzinho ali explorando o mundo, mas eu percebo que quanto mais eu me revelo, mais eu me conecto assim com as outras pessoas nesse sentido, e que isso é muito rico, essa troca é muito rica para nós dois. Apesar de que, agora eu me lembrei do Gustavo Gitt, que ele pega e fala assim, que todos os problemas, tudo que a gente fica falando para as outras pessoas podia ser resumido assim. Não, é verdade, porque assim, aqui no Sansara, né, a gente, como é que ele fala? Eu esqueci, mas ele fala assim, que poderia resumir no seguinte, ó, você está projetando aí, nada disso está acontecendo, nada disso é real, volta aqui na sua meta, né, da iluminação, mas por outro lado, assim, eu vejo que é importante as nuances, os detalhes da nossa experiência humana aí, que isso, assim, é muito rico. Então, eu queria agradecer vocês por estarem aí me ouvindo, por comentarem, por me dizerem como é que vocês estão se sentindo, contarem um pouco aí dessa batalha, da luta de vocês, que é a minha também, porque aí quanto mais a gente se expõe, mais a gente percebe que todos os seres, né, que é a primeira nobre verdade do Buda, todos os seres estão buscando a felicidade, todos os seres estão sofrendo, e aí nesse lugar, quando a gente percebe isso de uma maneira muito, muito ampla, aí o nosso sofrimento assim parece até que diminui, né? Porque a gente percebe que nós não somos os únicos, e a gente percebe que, nossa, assim, tudo bem que o meu sofrimento, a minha história talvez tenha até uma roupagem diferente, tem uns detalhes ali diferentes, mas no fundo a gente está nesse lugar e a gente se sente muito mais conectados aos outros seres, porque a gente percebe que é uma busca universal, sabe, de todos nós. E nesse sentido, assim, a gente pode mesmo, assim, dar as mãos uns aos outros e ajudar, assim, e o que para mim, assim, é muito legal, assim, com relação aos grandes mestres, né, que é como se fosse, assim, um grande mestre, um ser humano passou por aquele processo ali, né, de iluminação, e aí ele tá simplesmente acendendo uma lanterna e falou assim, olha, pode me seguir que é seguro nesse sentido, mas o seguir não é caminhar atrás, mas sim caminhar lado a lado e passar pelas experiências, né? Então, às vezes a gente fica muito esperando assim uma receita de bolo, algo que alguém que vai dizer, olha, faz assim, assim assado, que aí vai dar certo. Mas assim, esse assado deu certo entre aspas, o que é dar certo também? A gente pode entrar nesse mérito da questão, mas para mim, nas minhas particularidades, né? E eu costumo dizer assim que tudo que acontece na sua vida é exatamente aquilo que é necessário para você e o seu caminho, assim, eu acho que o caminho de cada um é cheio de particularidades, né? Então cada um vai ter uma maneira diferente de trilhar esse caminho, mas no fundo o resultado vai ser o mesmo e a busca de todos nós é a mesma, né? Então esse vídeo fica assim como um convite para que a gente tenha a ousadia e a coragem de se expor cada vez mais e de se conectar mesmo com os seres que estão aí à nossa disposição. E o que eu tenho percebido é que quanto mais eu me exponho, mais eu me conecto com as pessoas. E aí nesse sentido, assim, é como se... Como que eu posso dizer? É como se a minha jornada se ampliasse. Não é só a historinha da Juliana, mas é uma história da humanidade, entende? Era essa reflexão que eu queria trazer para vocês, gente. Super obrigada por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo. E namastê!